E essa é a parte final do artigo 5º, Direitos Fundamentais. Abordaremos do 47º até 79º para estudarmos hoje. Eu sou Kelly, já vim te fazer o convite a se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho, que você já vai receber as notificações toda vez que for um vídeo aqui no ar. Teoria e resolvendo questões para você. Auxiliar você aqui, estaremos para te auxiliar rumo à sua aprovação. Bom, vamos lá para o nosso esquema gráfico aqui. Aí, ótimo. Falei, né, que hoje falaremos sobre o artigo aqui, indo do 47 até 79, né? Abordaremos um por um aqui com muita paciência. São alguns, né? Hoje a aula é um pouco mais extensa, mas não é impossível, tá bom? Muito importante termos isso em mente. Bom, vamos começar aqui com 47, que ele fala: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Aí ele vem com o próximo, né, que vai dar o caráter, né? B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimentos e cruéis. Bom, estamos olhando aqui para a garantia de humanidade, né, atribuída principalmente aqui para o sentenciado, tá? Ele quer impedir aqui que se aplique penas atentatórias, né, contra a dignidade da pessoa humana. Então, a gente vai ver que as penas, elas sempre são aplicadas aqui com um caráter preventivo e principalmente repreensível, ou seja, não pode ser utilizado aqui penas para que você queira se vingar, né? Não tem esse intuito vingativo aqui no caminho, tá? Nós vamos encontrar o caso aqui da pena de morte. O que a gente tem que entender dela? Que é um caso bem mais gravoso, tá? Que no Brasil ela só é aceita em hipótese aqui de guerra declarada, mais nenhum outro tipo, tá? Ou também quando a gente vê que o direito à vida aqui, ele não é absoluto quando a gente olha para isso, né? Porque estamos olhando para os direitos fundamentais, que eles podem sim, em alguns momentos aqui, ser relativizados, sim, meus queridos, tá? A pena de morte, a regra que não é admitida, nenhuma sentença aqui, ou situação que eu posso falar aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Só tem aquela exceção sobre hipótese aqui de guerra declarada, que a gente tem que ficar um pouco mais atento com essa questão, tá bom, meus queridos? Espero que esteja tranquilo aqui para vocês entenderem. Bom, eu posso também ter um caso aqui, bem de exemplo, para o caso de fuzilamento, né, ou prática mesmo de um crime de deserção, né, em presença principalmente de inimigo, tá? Bom, a pena em relação ao banimento, ela é inadmitida, tá? Ela impõe ao condenado, inclusive, né, a retirada do território brasileiro. É isso que fala-se de banimento, né? Ou seja, toda a sua vida aqui, a gente vai ver que vai ter uma perda de cidadania brasileira e principalmente expulsão aqui de nacionais, tá? O banimento aqui, ele é diferente da expulsão do estrangeiro, tá? Aqui do Brasil, que inclusive ele é admitido, tá? Para o caso da pena de caráter perpétuo, o que a gente tem que levar em consideração aqui desse artigo, aqui, desse inciso? Que o máximo penal aqui, legalmente exequível, é de 40 anos. Você não fica preso por mais de 40 anos, não existe perpétuo aqui no Brasil, né? Não pode ser superior a 40 anos, que é o tempo aqui para cumprir as penas. E isso não se aplica somente a elas, não, tá? A gente vai levar isso muito para casa. Por caso das sanções aqui administrativas, a gente vai ver que há impossibilidade, né, de um retorno aqui do serviço público. Para o caso do servidor, né, quando tem dois casos, ó, crime contra a administração pública e principalmente para o ato aqui de improbidade administrativa. As sanções administrativas aqui, meus queridos, como eu falei, não tem caráter perpétuo. Não vai ser somente por causa de ficar preso, né? Mas sim, também estamos vendo aqui um caso bem específico sobre punição administrativa, né? Sanções administrativas também se encontram nisso. Olha o próximo. A pena será cumprida
em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do operado. Aí, junto aqui, que a gente vai precisar abordar ainda, vai falar, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Olha o próximo. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O que a gente tem que levar aqui em consideração, tá? Quando eu estou olhando para a execução aqui penal, eu vou ver que ela é individualizada, ou seja, ela vai levar em conta a natureza do delito como ocorreu, tá? Principalmente olhando para a idade e para o sexo desse apenado, tá? Porque no caso de mulheres, ou seja, mais de 60 anos, eles são recolhidos aqui em estabelecimentos próprios, não ficam em cadeias comuns, tá? Junto com todo mundo, assim, podemos falar assim. E em relação ao respeito aqui à integridade, seja ela física ou moral, na prisão a gente não tem esse gozo aqui, não se goza todos os direitos, né? Por exemplo, fica restrito aqui a locomoção e principalmente a liberdade profissional está restrita, tá? Sobre os estados das coisas, né, que é inconstitucional, a gente vai ver que a gente encontra, assim, falhas estruturais, né, nas penitenciárias, principalmente aqui do nosso país, né? E a gente vê, inclusive, a violação massiva, persistente aqui dos direitos fundamentais. É inconstitucional isso poder acontecer. Por mais que a gente fale, olha, acontece, a gente sabe, né, que é difícil, né, a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, mas isso é inconstitucional, não é possível, tá? Não é justificativa que é tranquilo, não deveria ser, tá? O Estado aqui, ele vai sempre buscar aqui um lugar de dever, manter aqui os presídios sempre com os padrões mínimos de humanidade, né? Não é porque você está preso, você vai ser tratado mal. Vamos também ver aqui uma busca sobre responsabilidade, principalmente quando a gente tiver que ressarcir aqui os danos que são morais, seja por falta ou até mesmo por insuficiência aqui das condições legais, né, do encarceramento, porque não é porque você está preso, eu vou voltar a falar que você tem que ficar passando por péssimas condições, né? Bom, e sobre os 50 aqui, né, no caso a gente está falando de uma dupla garantia aqui, principalmente quando a gente está falando para as mães de direito. Primeiro caso é muito importante, quando a gente fala da amamentação, né, o leite é um alimento natural, né, materno, então eu vejo que ele é importante, inclusive, para o desenvolvimento da criança. Se ele não tiver acesso, a gente está vendo que há uma violação aqui do princípio da intranscendência, tá? E eu também não posso aqui proibir o contato da mãe com o filho, tá? Isso também entra, por isso que eu falo que é a dupla garantia, tanto a amamentação como o contato com o filho, tá? Vamos aqui para o próximo. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha o próximo que vai nos ajudar também a entender. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O que eu estou falando com tudo isso? O que é importante a gente entender disso tudo que eu acabei de ler agora, né? Primeiro, eu estou falando daqui do caso da extradição, né? Que ela é um instituto aqui que busca promover a cooperação penal, principalmente entre os estados que são considerados soberanos, né? Então, a extradição aqui, ela é um ato de entregar uma pessoa para um outro estado. Tá no Brasil, o outro estado me solicita, eu vou entregar essa pessoa para um outro estado, vai sair do Brasil. Tá? Geralmente para outro estado, né? E onde foi que ela realmente praticou o crime, né? Que não é no Brasil, né? Ela veio para cá. E aí praticou esse crime em outro lugar, e aí o Brasil devolve, por exemplo, essa pessoa para o outro estado. Então a gente vai ver que esse crime, a gente tem que observar o que dele? A gravidade e principalmente o que se acha que como condenado, tá? Porque lá no estado é que será julgado e principalmente punido, tá? Mas aqui a gente tem sim uma parte meio interessante. A gente tem alguns exemplos aqui para falar sobre isso que aconteceu. Primeiro sobre aquele ator participante, né? Vamos falar assim, integrante do Balão Mágico, né? O Mike, que era filho do Ronald Biggs. Não sei se vocês vão lembrar, mas só para um exemplo bem prático aqui, ele realizou um assalto em um trem lá na Inglaterra. Aí fugiu para o Brasil. Então, lá na Inglaterra, não teve nenhum sucesso, né? Então, ele vem e pede-se extradição, tá? É um primeiro exemplo.
Aí o segundo exemplo é o caso do Cesare Battisti, sobre o caso de vários crimes que ele praticou lá na Itália. Ele viveu um tempo na França, depois fugiu para cá para o Brasil, tá? Aí vem a Itália e pede a extradição para o Brasil, né? Essa extradição demora muito tempo para acontecer. Para quem lembra desse caso, ele só foi possível em 2019. Observe, ele não foi nem encontrado aqui no Brasil. Ele estava na Bolívia, a prisão foi na Bolívia dele, inclusive, tá bom? Vamos encontrar aqui alguns tipos de extradição. Vamos entender que vão ser divididos em ativa e passivo. O que é o ativo? É o Brasil aqui requerer para um outro estado, né, que é estado estrangeiro, uma entrega de um indivíduo, né, para que ele seja julgado e punível aqui, né? Ativo é eu pegar de outro país para trazer para cá. Mas veja só o passivo, é o estado estrangeiro que vai requerer, pedir para o Brasil, né, aqui a entrega do indivíduo, tá? Então você percebe, o ativo é o Brasil querendo trazer alguém. Passivo é o Brasil sendo solicitado entregar alguém, né? Requerer, né? Tem um requerimento aqui. Nós vamos ver que a Constituição Federal ela vai buscar federar aqui, bem limitar, tá bom? Então, o primeiro caso, no caso para o brasileiro que é nato, ou seja, aquele que nasceu aqui no Brasil, ele não pode ser extraditado. Aqui estamos falando de uma vedação absoluta. O Estado, inclusive, ele deve proteger, inclusive, acolher aqui os seus nacionais, tá? Mas tem o segundo caso, que é quando se perde a nacionalidade. Então, tem assim aqui o pedido, inclusive, expresso. Esse sim está sujeito à extradição. Não está aqui numa condição, meus queridos, de ser brasileiro nato, tá bom? Então, a gente tem os dois casos, nato e a perda de nacionalidade. Mas nós temos uma segunda observação aqui, além desse do brasileiro nato. Nós temos o brasileiro chamado naturalizado. Ele nasceu estrangeiro e se tornou brasileiro. Possível, Kelly? Bem possível. Ele, inclusive, pode ser, sim, extraditado, tá? Primeiro momento que a gente vê sobre isso, sobre crime comum. Ou seja, ele é praticado antes da sua naturalização. Aí sim, ele pode ser extraditado. Porque a gente, inclusive, vê esse antes de ser naturalizado como uma limitação aqui que é temporal. Tá? Esse crime comum, ele é praticado depois, né? Se for praticado depois, ele não pode ser aqui extraditado, tá? A gente vê realmente o limite aqui do tempo colocando. Antes pode, depois que virou naturalizado, não. O Brasil acaba acolhendo, né, ele. Bom, a gente vai ver que ele pode ser extraditado no segundo momento aqui, comprovando envolvimento em tráfico ilícito, como bem diz na letra, né, no letramento aí, de entorpecentes ou drogas afins, tá? E não vai encontrar aqui um limite temporal. Pode ser antes de ser brasileiro aqui naturalizado, ou depois, independente. Qualquer momento ele pode ser, sim, aqui extraditado, tá bom? E a gente vai ver que no caso de drogas e afins aqui, dá ensejo perfeitamente de extradição, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Sobre o brasileiro naturalizado aqui, que a gente tem que falar mais, é que também se aplica para o português aqui, que ele é equiparado. A mesma coisa que vai funcionar aqui para ele, tá bom? Nós vamos encontrar uma súmula muito importante, a 421. Ela vai falar que não há impedimento para extradição no caso do extraditando, quando ele é casado com brasileira ou que tenha filho no Brasil. Então, o cara muitas vezes dá uma de bonitinho e quer casar e arruma filho. Fala, agora vai ficar difícil. Aí você fala, não. Não está impedido, não. Isso não é uma cláusula de proteção, não. Você casar e ter filho aqui no Brasil. Não, você pode sim ser extraditado, sim, tá bom? É muito importante a gente lembrar dessa súmula aqui, tá? Porque pode cair prova, sim, ela aí, tá bom? Sobre a questão dos estrangeiros, a gente vai ver que eles são extraditados, né? E possuem mais uma liberdade, né? Dentro aqui do Estado brasileiro. Eles sempre buscam aqui cumprir os seus requisitos legais, tá? E não se admite aqui o crime político ou questão de opinião, né? Porque a gente busca aqui proteger as vítimas aqui de perseguição, no caso política, tá bom? O crime aqui a gente tem que lembrar que é um delito aqui, sempre olhamos político, tá? Que inclusive compete ao STF, tá? E principalmente para a Corte Suprema.
porque ela dirá, né, se o crime aqui ele vai ser possível de extradição e se ele é ou não é político aqui no caso, tá bom? Uma coisa que a gente tem que entender sobre o asilo político, a gente vai ver que são os princípios aqui do Brasil, principalmente quando a gente está falando das relações aqui que são internacionais, meus queridos. Porque a gente vai sempre ver que o asilo político, ele quer o quê? Acolher o estrangeiro. Ou seja, o Estado não é o seu, né? E a gente é principalmente usado aqui em casos de perseguição política no próprio país ou em terceiros, tá? O Brasil teve bastante disso, né, na época de ditadura militar, né? Outros países tiveram asilo político com os brasileiros daqui, na época da ditadura, tá bom? A gente fala ainda que o asilo, ele não há incompatibilidade absoluta, tá? Porque a gente vê que, inclusive, tem um instituto aqui, Instituto de Asilo, né? Ou extradição passiva. A corte, ela não é vinculada, tá? A gente vai ver que o juiz é formulado pelo Poder Executivo. Logo, o STF pode sim autorizar ele somente a extradição, mesmo sem o Poder Executivo concedendo ali o seu asilo. Vai o presidente, concede o asilo, o STF pode falar não quer não e manda embora. É isso que ele está me dizendo aqui e a gente tem que se atentar com isso. Bom, falei do asilo, nós também vamos encontrar o refúgio. Ele é mais geral aqui, ele está ligado à razão aqui de fundado temores de perseguição, seja por conta de raça, religião, nacionalidade, grupo social, e principalmente sobre opiniões políticas, tá? A lei, ela sempre quer reconhecer aqui um refugiado, né, que impede qualquer pedido, inclusive aqui no caso de base aqui de fatos principalmente fundamentais, né, concessão aqui importante do refúgio. Dentro de uma esfera aqui de uma decisão administrativa, a gente vai ver que se concede o refúgio aqui não pode ser, inclusive, aqui obstáculo aqui, tanto absoluto como genérico, para qualquer pedido de extradição, tá? O caso do Cesare Battisti, que eu comentei agora há pouco, você vai ver que o ministro da Justiça concedeu o status aqui de refugiado para ele no primeiro momento. Mas aí foi o STF e concluiu que era ilegal a presença dele aqui, ou conceder aqui o refúgio para ele. Então, ó, tchau, voltou, tá? Vamos encontrar a possibilidade de processo aqui de extradição, tá? Que é a lei da migração aqui e que possui etapas, tá? Para essa extradição passiva. Lembra? Passiva é quando a gente pede aqui, na verdade, pedem pra gente, né? É passiva, não é ativa, então a gente não tá pedindo nada. Quem tá pedindo é o outro Estado, soberano, tá? Primeira etapa, a gente tem que lembrar aqui, que é a etapa administrativa, tá? Quem é responsável é o Poder Executivo nesse momento. Então, o Estado requerente, ele vem e solicita para o presidente da República, via diplomática, tá? Então, a gente tem um pleito extradicional aqui ligado, com um fundamento aqui de tratado, que pode ser via bilateral ou ainda com promessa de reciprocidade, isso caso principalmente não exista, né, tratado bilateral dos dois estados, tá? Sem eles, a extradição aqui não é efetivada. Então, ou tratado bilateral ou uma promessa de reciprocidade, tá bom? Esse pleito extradicional tem situações aqui que a gente tem que levar em consideração, tá bom? O presidente, ele pode indeferir aqui sem apreciação do STF por meio de uma recusa primária ou deferir aqui, que encaminha depois para o STF, né, para ele vir analisar tanto a legalidade quanto a procedência desse pedido vindo do presidente, tá bom? Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente tem a etapa do judiciário mesmo. Ele quer analisar aqui a legalidade, a procedência desse pedido, né? E ver principalmente o pressuposto aqui da extradição. Principalmente a gente encontrar aqui de existir um processo penal ou até mesmo de investigação criminal. E a gente tem que ver que a extradição ela é possível após a condenação ou durante um processo, tá bom? Vai ter a necessidade aqui que a gente tem que observar de uma dupla tipicidade, principalmente quando estamos olhando para a conduta da pessoa, que deve ser crime, tanto no Brasil ou ainda no estado requerente. Quando não é considerado nem outro, né, nem aqui no Brasil, nem no estado, a gente não concede a extradição, deixa a pessoa lá ficar tranquila, viver a vida dela, né? Mas tem que ser composto, deve ser considerado sim um crime.
seja aqui no país ou fora, tá bom? O que a gente tem que ver aqui da análise? Que verifica-se aqui principalmente os direitos humanos, né? Do extraditado, principalmente. Primeiro, não se concede extradição aqui para o extraditando, né? Responder no estado requerente. Perante aqui, a gente está olhando tanto para juízo como tribunal aqui de exceção. A gente tem que lembrar disso, sim, senhor, tá bom? Bom, no segundo momento, sobre o caso a pena, seja ela de morte ou estado requerente, ele se compromete aqui a substituir por uma outra. Não pode falar que vai ser pena de morte. A gente não admite aqui, então a gente não vai entregar a pessoa para ter pena de morte lá. Então, vai substituir por uma outra, né, que a gente chama de que é mais restritiva, de liberdade, né? Não precisa ter caso de morte, senão a gente não entrega não, tá bom? Bom, e a exceção aqui por caso de pena de morte, lembra quando ela é admitida no Brasil? Só se for em guerra aqui declarada, senão não tem porquê. Então, caso de guerra pode ser sim extraditado, tá bom? Com caso de pena de morte, tá? O terceiro ponto é que, caso a pena tenha o caráter perpétuo, lembra disso? A gente não tem caráter perpétuo aqui no Brasil, é só 40 anos. O estado requerente ele tem que se comprometer à comutação, ou seja, deixar só até 40 anos, que é o limite que é tolerado aqui no nosso país, no Brasil, tá bom? Bom, por fim, a última etapa que a gente tem que analisar aqui é sobre o presidente aqui receber, né, na sua condição de chefe de Estado, ele vem a entregar ou não entregar aqui o extraditando ao país requerente, tá bom? Nós vamos estar aqui olhando para a possibilidade, primeiro, do STF negar a extradição, né? Então, é uma decisão aqui que a gente chama de que vai vincular aqui para o presidente da República, ou seja, vai ficar impedido de entregar, né? Se o STF nega, o presidente não entrega. Bom, a gente tem o caso que o STF autoriza a extradição e não vincula lá pelo presidente da República, né, que é aquela autoridade lá que detém a competência para finalmente aqui efetivar a extradição. Um caso bem exemplo que a gente está falando hoje, pela terceira vez eu vou comentar, é o Cesare Battisti, né? A última palavra sobre entregar ou não entregá-lo vai caber ao presidente, sim. A liberdade aqui para decidir dele, né, de extradição ou não. Mas ele sempre vai obedecer aqui, principalmente, os termos de tratado bilateral, né, Brasil ou Estado requerente, né. A decisão aqui, a gente vai ver que o ato político, ele sempre vai buscar aqui manifestar a sua soberania, tá bom? Tudo isso para falar desse único, falei, a gente precisa aqui falar, unir, né, sobre a extradição, né, que eu precisei falar sobre ela. Identificando as diferenças entre refúgio e asilo, né? Meus queridos, muito importante que eu falo, né? Às vezes eu não escrevo, não tenho tantos dizeres, é para vocês poderem exercitar mesmo, escrever as palavras-chave, pausa o vídeo, vai devagarzinho mesmo, porque o processo de estudo é esse mesmo, né? Não queiram tudo mastigado, né? A gente tem que aprender também a estudar, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Esse aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Eu estou olhando aqui para o princípio do devido processo legal, que faz parte das garantias constitucionais, elas são mais amplas e principalmente bem relevantes aqui para a gente ver. Estou olhando aqui para o princípio como um conjunto aqui de práticas jurídicas, tá? Tanto pela Constituição como pela legislação aqui infraconstitucional, tá? Ele tem aqui a finalidade de garantir uma concretização na justiça, tá? O devido processo legal, ele quer conceder aqui uma dupla proteção aqui para o indivíduo, tanto no âmbito formal, processual, quanto no âmbito material, que é o substantivo. Vamos entender primeiro o que é esse formal. Ele quer garantir aqui as partes, né, que vale todos os meios jurídicos que estão disponíveis para que ele se defenda, né, e defenda aqui com base nos seus interesses. Então, vai derivar aqui direito ao contraditório, direito ao acesso à justiça, ampla defesa, direito ao juiz natural, direito de não ser preso, senão por ordem judicial, direito de não ser processado ou julgado com base aqui em provas ilícitas. Isso aqui é o formal, né? É toda a necessidade e capacidade deles ter a sua defesa. No material, a gente vê a aplicação aqui do princípio da proporcionalidade. Junto vem a razoabilidade, né? Que se proíbe
o excesso, né? Então, a gente vai ver que a proporcionalidade aqui, ela tem sua sede material, né? Que vem do princípio do devido processo legal, que inclusive essa razoabilidade, se a gente lembrar, não está expressamente na Constituição, tá bom? Já que os direitos fundamentais, ele não exige apenas aqui a regularidade do processo instaurado. Ele vai me ver que as decisões aqui são adotadas, elas devem apresentar, né, primaziar aqui a justiça, né, e equilíbrio, e principalmente aqui a proporcionalidade, né? Então a gente não entra em excessos aqui. É isso que é importante a gente ver, que tem uma razão, uma proporção aqui durante esse momento aqui, na hora de processo, né, do processo legal, do julgamento. Os subprincípios que a gente vai encontrar, primeiro sobre adequação, que ela busca aqui adotar o poder público, né, ser aqui apta para alcançar tantos seus objetivos aqui almejados, tá? Ele vai me trazer uma necessidade aqui, esses subprincípios, que é inclusive indispensável alcançar aqui um objetivo pretendido, tá? Então, nenhuma outra, inclusive, vai ser menos gravosa aqui ou até eficaz para atingir os objetivos, tá? Ao olharmos para a proporcionalidade no sentido estrito, ela vai ser legítima aqui, os benefícios dela resultante, né? Então, ela vai superar aqui os prejuízos, tá bom? Ainda mais a fundo da proporcionalidade, a gente está vendo que ela é fundamento para as decisões aqui, por exemplo, o controle da constitucionalidade aqui das leis, tá bom? A proporcionalidade, elas vão obedecer aqui leis do caráter restrito, tá? E ainda vamos ver que essa proporcionalidade, ela vai visar aqui tanto inibir como neutralizar aqui o abuso do poder público, sim, no exercício das funções. Então, a gente vai ver que o desempenho aqui da sua atividade de caráter legislativo ou regular aqui tem que ser controlado, tá bom? Então, essa proporcionalidade aqui também vai nos trazer a limitação dos excessos. Então, eu vou ver que encontraremos parâmetro aqui para, inclusive, aferir a constitucionalidade material dos atos estatais, para que não aconteça, né, nada irregular aqui. Essa limitação aqui dos excessos, ela tem uma dupla face. Primeiro que ela quer aqui vir e proibir o excesso. Depois, ela quer proibir a proteção aqui deficiente. Tanto que vamos falar agora que temos a tutela dos direitos fundamentais. Ela não busca apenas coibir os excessos aqui, mas também vir e impor aqui dever de proteção, tá? Para todos que estão lá. Olha o próximo. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Estamos olhando aqui para as garantias do contraditório e ampla defesa, né? Então, eu estou falando aqui que são colorários, né? O que significa isso? Eles derivam do princípio do devido processo legal e decorre aqui diretamente, inclusive. Quando eu falo de ampla defesa, eu estou falando de direito aqui do indivíduo de trazer no processo todos os elementos que eu vou considerar que são lícitos. A observação, são lícitos, para que se prove aqui a verdade, tanto que é para calar ou para omitir, né? Buscando seu benefício, seja benéfico. Isso é ampla defesa. Já o contraditório, ele querer ter um direito aqui de contradizer, ou seja, tudo que for levado ao processo aqui, pela parte contrária, ele vai ver que ele tem também a igualdade aqui entre as partes, tá? Então, ele vai se equiparar aqui ao direito de acusação com uma defesa. Ele vai poder se defender quando o outro o acusar, né? Sempre observando isso, contraditório e ampla defesa. Ambos aqui, meus queridos, eles aplicam tanto para processos aqui judiciais, processos judiciais, e processos também administrativos, tá? Quando a gente vê aplicações de punições, sejam elas disciplinares ou restrição de direitos em geral, tá bom? Para os litigantes, ele é mais amplo, ele não se refere aqui somente àqueles que estão envolvidos no processo, tá? Inclusive, a gente vai ver que resulta penalidades, tá? Ambos, inclusive, eles não se aplicam aqui na fase do inquérito, seja policial ou civil,
Logo, é nula aqui uma sentença condenatória proferida somente aqui quando se tem e se traz fatos narrados no inquérito. Observação, vamos tomar cuidado com isso. O juiz pode usar, sim, as provas que são colhidas, né, nesse primeiro momento, mas elas não podem ser os seus únicos elementos aqui para motivar, tá? A gente vai ver que para fundamentar a decisão, ela não garante aqui a ampla defesa ou contraditória, essas primeiras provas aqui, que são inclusive narradas, né? A gente vai encontrar o processo que a gente chama de fase boa, é o inquérito, né? É uma fase pré-processual, que tem uma natureza aqui mais administrativa, tem um conjunto aqui de diligências que vai buscar apurar infrações aqui penais e principalmente as suas autorias, né? Já vê que titula aqui da ação penal, que pode vir tanto do Ministério Público ou do ofendido, tá? Titulou aqui a ação penal, pode-se aqui ingressar em juízo, tá? E aí a gente viu o início, né, que é a fase processual, ela já traz aqui as garantias sendo respeitadas, tá? Possui aqui um indiciado no inquérito, tá? Alguns certos direitos fundamentais que temos que entender, que devem sim ser garantidos. Vamos dar um exemplo aqui prático disso que eu estou falando? É o direito a ser assistido por um advogado, ou não se autoincriminar. Ou seja, você pode manter-se em silêncio. Já ouviu falar nos seriados americanos? Tem o direito de ficar calado, né? A primeira coisa que o policial fala para a pessoa, né? Tem que falar. É um direito, né? Não é obrigatório e também não é inconstitucional, né? A autoridade policial aqui falar sem um advogado, tá? Mas você tem que avisar, né? Súmula vinculante 14 vai nos ajudar aqui a explicar sobre o direito do defensor, né? Ele tem acesso aqui amplo a todos os elementos de prova. Ela tem que ser tudo documentado bonitinho, com procedimento investigatório aqui, com a presença de um órgão com competência, né, a polícia judiciária aqui, com seu exercício aqui do direito, principalmente de defesa, meus queridos. Os advogados têm, e que eles têm acesso a todas as provas, que já foram documentadas, tá? Somente, tá? Com direitos aqui de inquéritos policiais, tá? Só as que foram aqui arquivadas, documentadas, tá? Não se atinge aqui a diligência do inquérito. O advogado não vai ter acesso, tá bom? Mas, além dos documentos, a gente vai ver que, inclusive, os que tramitam em sigilo, ele também pode ter acesso, tá bom? Na fase agora pré-processual, a gente vai ver que ela antecede os processos administrativos aqui disciplinares, tá? E a gente vai ver a sindicância preparatória, né? Principalmente quando estamos olhando para a abertura aqui do processo disciplinar aqui, administrativo, né? O famoso PAD, é o contrário, né? PAD é processo administrativo disciplinar, tá? Não é obrigatório aqui obediência para o contraditório ou para a defesa aqui no processo aqui processual para o campo mais administrativo disciplinar, tá? Eles são exigidos no PAD, processo administrativo disciplinar. Bom, porque isso sempre cai, tá? O PAD sempre cai, então já tá dando um nice chumite para ele aqui no Constitucional. A validade dele é independente de advogado, tá? A gente vai ver que eles são exigidos aqui, inclusive, como requisito de validade para a pena que é aplicada. Independente de advogado aqui, ela inclusive é garantida na súmula vinculante número 5, tá bom? Para que adquira-se aqui a ampla defesa, a gente vai ter uma exigência muito importante, apresentar recursos administrativos, tá? No caso, quando eu falo isso, é inconstitucional, guarde isso, porque a súmula vinculante número 21, inclusive, vai nos falar que exigir tanto depósito ou arrolamento não é possível, é inconstitucional. Também vai ser inconstitucional, aqui outra súmula vai falar para a gente, a súmula 28, vai falar que exigir aqui depósito prévio, ou até mesmo requisito aqui para sua admissibilidade, ou até mesmo ainda para ação judicial, exigibilidade aqui de um crédito aqui tributário. É tudo inconstitucional, tá? Não se pode garantir aqui ampla defesa aqui com os recursos administrativos, ou seja, querer depósito, né? Coisas assim do gênero, como está bem escrito aqui. O próximo aqui. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Vamos lá. O devido processo aqui legal,
ele tem como consequência aqui a inadmissibilidade, palavra difícil, né? De provas ilícitas. Eu até falei agora há pouco, foi bem clara. Espero que são provas lícitas que vão ser reunidas, né? Já as ilícitas não são usadas, não, queridos. Ele tem tanto para o processo aqui administrativo como para o judicial. Não é usado em momento algum, tá? A gente vai ver que, inclusive, ela pode trazer aqui a questão da prova ilícita. Não se reveste aqui necessária idoneidade jurídica. Quando falamos principalmente da formação, do convencimento do julgador, deve-se aqui desprezar aqui prejuízo da apuração, principalmente isso, queridos, em prol aqui de um ideal maior do processo justo. Então, a gente vai ver que devido aqui aos direitos, às garantias fundamentais, a eficaz aqui repreensão aos delitos é impossível usarmos aqui prova ilícita, tá bom? A prova ilícita, inclusive com violação do direito material, ela deve ser expurgada do processo. Ela é imprestável, né? Ela serve aqui só para convencer o magistrado, né? Então não se usa. Ela, inclusive, a prova ilícita, ela não é suficiente aqui para invalidar todo um processo, tá? Principalmente se virem a existir outras provas, tá? E se elas são lícitas, né? E autônomas, elas devem ser mantidas, sim, na continuidade para o processo, tá bom? E ainda falando mais sobre a prova ilícita, a gente vai ver que ela é reconhecida que a ilicitude, ela se reconhecida, né? Ela deve ser desentranhada, ou seja, retirada, tá? Sem autorização aqui judicial, ela é ilícita aqui a prova obtida. Então, a gente vê para a abertura aqui de carta, telegrama, meio análogo, inclusive, tá bom? Vamos ver outros exemplos de ilícitas, né? Essas provinhas ilícitas aqui. Posso encontrar intercepção telefônica sem autorização judicial, é ilícita. Intercepção telefônica determinada via denúncia anônima sem investigação preliminar, também ilícita. Gravação de conversa informal aqui, indiciando com policiais. No caso aqui, um uso de interrogatório sobre repetício, né? A gente vai ver sem formalidade legal e sem advertir aqui o direito também do silêncio, tá bom? E também vai ser considerada a confissão aqui durante a prisão ilegal, principalmente quando temos provas aqui obtidas. Nesse caso, elas vão também ser ilegais, tá bom? Isso a gente tem que levar bastante em consideração. Já o que a gente considera como prova lícita, né? Importante a gente falar também, né? Quando é gravação telefônica por um dos interlocutores, tá? Sem autorização judicial, é lícito. Essa gravação telefônica, inclusive, caso haja aqui uma investida criminosa daquele que desconhece a gravação que está sendo feita, né? Ela pode ser considerada aqui como legítima defesa, tá bom? A gravação telefônica, quando um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, né? Ele vem aqui ausente, né, legal, causa de sigilo ou até mesmo reserva de conversação aqui. E também é lícito gravação ambiental, quando um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, faz a gravação, tá bom? Vamos entender uma teoria bem interessante que vai explicar tudo isso sobre prova lícita e ilícita, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. A árvore envenenada, ela não produzirá aqui frutos bons, né? Só frutos envenenados e contaminados aqui. Então, a prova lícita, ilícita, quer dizer, ela vai contaminar todo o resto. Então, fica aqui com um caso de comunicabilidade da ilicitude, né? Ilicitude por derivação, inclusive, é o nome disso. Então, quando tem a existência de prova, que ela é reconhecida aqui como ilícita, ela não basta para a condenação aqui ser considerada nula, tá? O ilícito aqui, ele não contamina todo o processo totalmente, tá bom? Mas se a gente for usar, contamina, tá? Isso que a gente tem que entender. Só usar somente, né? Falando assim. O STJ, inclusive, ele não costuma aplicar a teoria das árvores dos frutos envenenados. Por quê? Para a prova ilícita, ele é independente aqui dos demais elementos, tá? Bastante, inclusive, para fundamentar aqui a condenação. Tá? Isso a gente tem que levar em consideração. Vamos aqui para o próximo. Deixa eu subir, que senão a gente não enxerga, né? Vou subir aqui.
Pronto. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgamento de sentença penal condenatória. O que significa isso? É a presunção aqui de inocência, é um princípio, tá? Que vai proteger aqui a liberdade do indivíduo, né, com o poder aqui do império do Estado. Somente se considera trânsito em julgado aqui a sentença que é condenatória, quando alguém pode ser considerado aqui culpado, tá bom? Trânsito em julgado é aquela decisão que não cabe mais nenhum recurso. Então, já se faz aqui uma coisa julgada material, tá? Não dá para ter mais recurso nenhum, já está julgado, se foi condenado, condenou mesmo. A presunção de inocência, ela vai derivar aqui da obrigação do ônus da prova da prática aqui do crime. Ou seja, ela sempre vai ser aqui por parte do acusador. Não pode exigir aqui que o acusado produza provas em seu favor, né? Eu não posso pedir para o acusado falar coisas para que ele se incrimine ou me favorecer, né? Então, a acusação ela deve provar aqui uma culpabilidade do acusado, sempre. Para as prisões cautelares, por exemplo, preventiva, flagrante, temporária, elas são compatíveis aqui com a presunção da inocência, tá? Então, é possível alguém ser preso antes de sentença penal, tá? No caso, condenatória, transitada em julgamento. Em 2019, a gente vai encontrar uma mudança, porque antes, a gente tinha que, após decisão condenatória, né, na segunda instância, era possível a gente ter a execução provisória da pena, né, que é igual a que a determinar prisão, né, mesmo sendo possível, né, ter um recurso ainda especial ou um recurso extraordinário. Quem que teve uma prisão assim recentemente foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado na segunda instância. Mas hoje mudou, né? Não será mais permitido isso acontecer. Então, a execução aqui provisória da pena, o indivíduo condenado em primeira instância, ele ainda vai seguir aqui a condenação confirmada por um tribunal. Ele não pode ser preso nesse primeiro momento. Não será mais permitido isso, ainda que possível ainda ser realizado outros recursos, né? Deve ser presumido nesse primeiro momento, nessa primeira instância, ainda instância como inocente, tá? Então, vamos encontrar aqui a execução provisória da sentença penal condenatória, ela vai ser sempre incompatível hoje em dia, tá? Com o direito fundamental, porque a gente vê que o réu, ele vai ser, no primeiro momento, presumido inocente, até que seja transitado em julgado, tá? Quando a gente vê isso, a gente está vendo que viola aqui a presunção de inocência, quando temos a exclusão do candidato em um concurso público, porque ele ainda está respondendo um inquérito, uma ação penal, sem trânsito em julgado. Não pode, se é porque ele ainda está, não foi julgado ainda, ele pode sim participar de concursos públicos, você não pode barrar, tá? Esse princípio da inocência a gente tem que levar em consideração, sim. Olha o próximo. Será admitido ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Aqui falamos da eficácia contida, no caso da falta de lei, para casos aqui de identificação criminal excepcional. Nesse caso, jamais será exigível, tá bom? Então, a gente tem aqui identificação civil, né, que a gente pode utilizar, exemplos são a carteira de identidade, carteira de motorista, ou até mesmo carteira de trabalho vai ser como identificação aqui. Para as identificações criminais, aqui a gente vai ver que serve impressão tanto digital como a fotográfica, né? Tanto frente quanto de perfil. Tanto que quando a gente vê o preso chegando lá para ser preso, ele tira foto, né? De frente, de perfil. Uma identificação criminal. Bom, a lei pode prever aqui algumas hipóteses de identificação criminal, mesmo o indivíduo aqui já ter sido identificado civilmente, tá bom? Isso a gente vai ver que a lei 12.037 de 2009 vai nos amparar nisso, tá? Olha o próximo, deixa eu subir aqui, que senão a gente não vai enxergar direito, né? O LX. Mais um pouquinho. Aí. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Junto ainda, vamos ver o próximo. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui, o Ministério Público, meus queridos, no primeiro momento,
ele que provoca aqui o poder judiciário, as ações penais públicas, tá? Com exercício aqui, inclusive, é seu titular, tá? Ele tem o objetivo aqui de obter do Estado um julgamento aqui de pretensão punitiva mesmo. O particular, ele pode exercer aqui a prerrogativa excepcional, no caso, uma ação penal privada subsidiária da pública, quando isso não é intentado no processo legal. Para a titularidade aqui que a gente está vendo, da persecução aqui criminal, essa inicialmente aqui começa pelo Ministério Público, tá bom? Para aqui a omissão, no caso do Ministério Público, passa-se para o particular, tá? Não é possível ação penal privada subsidiária da pública, tá? Quando o Ministério Público solicitou ao juiz e não é uma inércia, tá? A gente vai ver que o arquivamento do inquérito policial por falta de provas, ele é admitido sim, tá? A gente não mexe mais nele, inclusive, tá? Vamos pro próximo aqui. Tá. Falando ainda desse mesmo âmbito aqui, desse primeiro que eu li, a regra aqui é sempre que haja publicidade dos atos processuais, tá? Não tem que ficar omitindo informação, não. A exceção é quando tem uma restrição a essa publicidade, feita por lei, tá? Sempre é a lei que vai falar, que, não fala não, tá? Quando temos caso de defesa da intimidade ou em caso de interesse social, tá bom? Todos os julgamentos do Poder do Judiciário, eles são públicos, fundamentados com todas as decisões, tem penalidade de nulidade, tá? Ou seja, a lei pode vir limitar a presença, tá? De determinados atos, sejam de advogados ou de próprios das partes, tá bom? Porque a gente está olhando aqui para a preservação do direito à intimidade, caso não se prejudique aqui o interesse público à informação, tá bom? Olha a próxima informação que a gente tem que levar para casa. O direito à liberdade, né? Direito à liberdade. A gente vê que ela é violada somente em situações bem excepcionais e somente em casos bem taxativos, tá? Então, eu vou ver aqui que tem hipóteses, né, que são possíveis flagrantes, né? Prisão, né, flagrante de delito, né, que não tem a necessidade aqui de uma ordem judicial, inclusive, o agente deve prender, tá? Transgressão militar, como ele bem diz, né, para caso definido em lei, tá? Dispensa uma ordem judicial aqui, e ordem de juiz, que é tanto escrita ou fundamentada, ele vai, manda e você vai e prende. Ou decisão judicial, vai, manda, você vai lá e prende. Bom, necessário aqui por decretação aqui de prisão cautelar, tá bom? Ou no caso de denegação aqui de liberdade provisória. A prisão, meus queridos, ela é uma natureza sempre excepcional, é isso que a gente tem que levar para a prova, tá? A lei sempre vai buscar aqui admitir uma liberdade provisória, tá? Com ou sem fiança, isso é importante, tá? Ninguém será levado ou mantido porque a gente está respeitando aqui o direito da liberdade, ele é básico sempre, tá bom? Vamos ver aqui os próximos. A prisão de qualquer pessoa... Opa, subi demais, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Olha o próximo ainda. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Olha ainda mais esse. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório aqui policial. E, por fim, a prisão ilegal será imediata, relaxada pela autoridade judiciária. Bom, todos esses estão falando dos direitos do preso, que são garantias aqui imediatamente quando ele é preso, tá? Então, a gente vai ver que a prisão, para qualquer pessoa ou ainda local, ele sempre vai ser comunicado aqui imediatamente para o juiz competente e para a família ou para a pessoa que ele escolher que deve ser avisada, tá? O objetivo é que se assegure aqui a assistência familiar e o juiz venha e analise a legalidade dessa prisão também. Não ocorrerá aqui descumprimento se o preso ele voluntariamente não querer indicar que ninguém, falar, eu não tenho família, tenho amigo, não tem problema nenhum, não está descumprindo nada, tá bom? Bom, o direito aqui, no caso do silêncio, ele é importante,
Porque a gente lembra, não pode se autoincriminar. A gente já falou aqui na aula de hoje. Então, ninguém vem a ser aqui obrigado a produzir provas contrárias, né? O preso, ele sempre deve ser informado que ele não precisa ficar falando, né? Não é obrigado. O silêncio é que ele não pode ser interpretado como uma confissão da prática de um crime, tá? Esse silêncio, né? Ele é presente aqui, ele é tanto indiciado, né, quanto o acusado, ele vai buscar sempre prestar depoimento, tá? Do poder judiciário, executivo, legislativo, como, por exemplo, no caso de uma CPI, tá bom? O direito ainda ao silêncio, o preso deve ser informado aqui, inclusive, se não for, tem uma pena, olha só, nulidade absoluta no interrogatório quando ele acontece, tá? Vamos ver aqui que é uma cláusula constitucional implícita, tá? Porque é o devido processo legal que está na frente, né? Estamos vendo aqui que o direito ao silêncio, ele é uma prerrogativa processual. O acusado nega aqui, inclusive, vir a negar falsamente perante a autoridade, tanto policial quanto judiciária, e a gente está vendo que é a prática aqui de uma infração penal. Observação que devemos ter muito a fundo. Não se permite mentir aqui indiscriminadamente para criar situações que vão comprometer aqui tanto terceiros quanto ser um obstáculo aqui para apurar todos os fatos, tá? Ou ainda vir impedir que a justiça apure a verdade, tá? Não pode. Esse silêncio, ele não pode te prejudicar. Ou você não pode sair falando mentira por aí, tá bom? Não pode. Temos aqui a garantia do preso de conhecer, inclusive, e identificar os responsáveis, né? Tanto de quem te prendeu, sua prisão, quanto quem interrogou no momento do interrogatório policial, tá? Porque a gente está buscando aqui evitar arbitrariedades, né? Tanto da autoridade policial quanto dos agentes, tá? Porque quando a gente reconhece quem foi responsável, inclusive, eles poderão ser responsabilidades a posteriori, né? Quando a gente está falando de casos de ilegalidades ou ainda de abusos de poder, que isso acontece muito, né, meus queridos? Sabemos disso, né? Bom, sobre a prisão ilegal, ela ser imediatamente aqui relaxada é quando a gente fala aqui que o juiz, ele torna aqui sem efeito uma restrição aqui de liberdade, quando falamos principalmente de proteção de indivíduos, sejam ela ilegal ou arbitrários, tá bom? Vamos encontrar uma súmula vinculante? Vamos, número 11, sobre o uso da algema. Quem já ouviu falar? Só vai ser lícito em casos de resistência, de fundado aqui receio de fuga, de perigo a que a integridade física seja própria ou alheia, né, por parte do preso ou ainda de terceiros, quando for justificada e quando tiver aqui excepcionalidade por escrito. Somente assim a gente usa algema, senão não precisa, tá? A pena aqui de responsabilidade, ela pode ser aplicada tanto disciplinar, civil ou penal, tá? O agente, inclusive, ou a autoridade aqui, eles são penalizados, tá bom? A nulidade, tanto da prisão quanto o ato processual aqui, sem prejuízo, a gente vai ver a responsabilidade civil aqui do Estado atuando. No caso ainda das algemas, são casos bem excepcionais, como a gente está vendo, né? Tem que justificar por escrito por que aconteceu. Vamos encontrar aqui uma obrigatoriedade, meus queridos, de realizar a audiência sobre custódia, aqui, buscando viabilizar o comparecimento do preso perante aqui uma autoridade judiciária. Você pode chegar lá na casa dele, sim, e vamos, né, por bem ou por mal, vamos, né, a custódia. Tem um prazo aí máximo de 24 horas desde o momento aqui da prisão, tá? O STF, meus queridos, ele pode conceder habeas corpus, tá? Por falta de audiência de custódia. Bom, vamos lá. Tô falando bastante, né? Essa aula tá bem longa, mas vale a pena, muito pena, porque essa é uma aula, ela é uma das aulas mais importantes de direitos, né? Sobre o preso, muito importante. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Quando eu li, eu também não conhecia na primeira vez que eu li o que é esse depositário infiel. Bom, mas vamos lá. É bom a gente memorizar aqui, tá? Isso, porque não há uma prisão civil por dívidas nesse primeiro momento, tá? A gente fala principalmente não pagamento de pensão alimentícia, tá? Só pode ser preso, no caso, se não pagar porque vai querer,
ou sim uma justificativa aqui que seja plausível, tá bom? O depositário infiel, que eu falei que eu também não conhecia no início, também pode ser preso. Bom, a única prisão civil por dívida, ela inclusive resulta do inadimplemento, né? Que ele é tanto voluntário como inexcusável aqui da obrigação, quando olhamos para a alimentícia. Né? A obrigação alimentícia pode sim levar à prisão, né? Vamos falar sobre o depositário infiel. É uma pessoa para quem a autoridade, ela entrega um bem, né? Em depósito. Por quê? Ela vai lá e assume uma obrigação de conservar aquele bem, né, com diligência e principalmente com restituído aqui, principalmente quando a autoridade vem e exige de volta, né, me devolve. Quando não procede aqui, ou seja, tem uma infidelidade e não entrega, a gente já vê que é um delito, ele é considerado depositário infiel. Por exemplo, a pessoa teve mercadorias lá apreendidas pela Receita Federal. Ele recebe do auditor, né, e autoriza para guardar, né? Ele é autorizado aqui para guardar. Aí falta porque tá guardado com ele, porque tá faltando espaço no depósito, né? Por isso que vai pedir para guardar uma pessoa. Caso esse bem não seja entregue assim que for requerido, o depositário torna-se aqui infiel. Pode vir ser preso? Pode. Trata-se de autorização aqui, que é diferente de uma imposição, tá? Ninguém é obrigado a nada nesse caso. Vamos encontrar aqui uma necessidade de ter uma norma infraconstitucional, inclusive, que vai ordenar essa prisão, tá? E a lei deve determinar. E essa lei, inclusive, já existe. Vamos ver mais futuramente, tá bom? A Constituição só vem aqui e autoriza a prisão, né? Porque a lei infraconstitucional já fez tudo, né? O Brasil, ele é signatário aqui da Convenção Americana, Pacto São José da Costa Rica, já falamos aqui outras vezes, sobre os direitos humanos. Ele é um status aqui supralegal, tá? Ele é abaixo da Constituição Federal e acima de todas as outras leis. Ele vai somente permitir aqui prisão civil pelo não pagamento obrigatório aqui da prisão, no caso aqui da pensão alimentícia, tá bom? Ele vem e suspende toda a eficácia da legislação infraconstitucional aqui, com prisão aqui do depositário infiel também. E essa legislação é somente ela, tá? E toda eficácia, inclusive, tem um efeito aqui bem paralisante. A súmula vinculante número 25, inclusive, ela vai falar que é ilícito aqui a prisão civil por depositário infiel de qualquer modalidade, tá bom? Observação, os tratados sobre os direitos humanos, eles podem ter status aqui de emenda constitucional, tá juntinho lá com a Constituição, tá? Precisa ser aprovado com um rito próprio, né? Vamos pensar, cada casa do Congresso Nacional, tendo 2 turnos, 3/5 de votos dos seus membros, tá bom? Vamos para o próximo. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Aqui é a garantia a todos do acesso à justiça, né? Observação importante é que a assistência jurídica, tanto integral como gratuita, ela é devida somente para quem é pobre, tá? Precisa comprovar a insuficiência aqui dos recursos, tá bom? A Defensoria Pública da União, do Estado e do Distrito Federal, ele vai ser incumbido de desempenhar esse papel, tá? De análise. Olha o próximo. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita se comprovarem insuficiência de recursos. É isso mesmo. Garantia dos recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Vamos lá, por partes, né? Responsabilidade civil aqui do Estado é quando temos, no caso da condenação por um erro judicial, tá? Então, a gente está falando da manutenção aqui da pessoa presa por mais tempo, tá? Que vai ser fixado por uma sentença aqui judicial. Vamos encontrar que essa responsabilidade aqui é uma obrigação de indenizar aqui vindo de um dano, tá bom? Vamos ver que tipo, né? Vamos ver que objetivo aqui, independente se for dolo ou se for culpa, aqui os agentes públicos por meio de uma ação imputada ao Estado. Principalmente vamos ver que quem sofreu, ficou lá preso além do tempo, tem direito sim a receber indenização, tá bom? Lá, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que fica preso além do tempo fixado na sentença.
tá bom? Bom, próximo. São gratuitos para os reconhecidos pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. Só reconhecidos pobres aqui que têm direito à gratuidade nesse caso, tá? O STF, inclusive, julgou que vai ter uma lei que prevê uma gratuidade aqui, tanto para registro de nascimento como assento aqui de óbito. Estamos olhando para o exercício da cidadania. E também entra aqui a primeira certidão para todos os cidadãos, tá? Quando ele teve esse julgamento, ele não existiu conflito, tá? Com a lei versus Constituição Federal, tá? Há apenas aqui um mínimo a observar, que não se impede gratuidade a outros cidadãos, tá? Mas também vai se aplicar para estrangeiros aqui quando eles são hipossuficientes, tá? Pagamento aqui de taxas, tá? Então, vai vir e tem um registro, tá? Principalmente quando falamos de regularização aqui migratória, tá bom? Muito importante a gente entender isso aqui. Próximo. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Habeas corpus, habeas data são remédios constitucionais, nós falaremos isso na próxima aula, inclusive, sobre eles, vamos começar, né, a falar sobre eles. A gente vai ver que eles são gratuitos, tá? Inclusive, eu pulei alguns artigos aqui do Direito Fundamental, porque a gente vai falar profundamente sobre os remédios constitucionais aqui nas próximas aulas, tá bom? Quando falamos que eles são gratuitos, eu estou falando que eles são aqui atos necessários, porque a gente tem um exercício aqui da cidadania, ou seja, só a lei formal vai determinar quais são os atos, tá bom? Vai ter caso aqui de reserva legal, tá bom? Os atos necessários aqui, eles inclusive vão vir e capacitar o cidadão, né? Buscando aqui um exercício de soberania popular, tá? Por exemplo, aqui a emissão do seu título de eleitor, tá bom? Também é aplicado para alistamento militar, para pedidos aqui de informação pública para o poder público, ou seja, todos os âmbitos aqui, seja por defesa, por denúncia de irregularidade administrativa. Vamos ver que também se aplica para ações de impugnação, ou seja, também vemos mandatos de eletivo, abuso de poder, né, tanto econômico como corrupção, quanto de fraude. Para qualquer requerimento ou petição ainda, que vamos encontrar garantias individuais, vamos encontrar a defesa aqui do interesse público sendo preservada. Vamos encontrar aqui o registro civil, tanto de nascimento como óbitos, né? Primeira certidão também aqui sendo gratuito. E encontramos também a opção de requerimentos, tanto a opção aqui, emissão de documentos aqui de identificação específico, tá? A segunda via para pessoa autista também entra aqui como gratuito. Então, anota aí essas gratuidades que eu acabei de falar agora. Provavelmente são pedidas na prova, tá bom? Vamos lá, próximo. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Estou falando da celeridade processual mesmo, meus queridos. Ela vem aqui com o objetivo de garantir que o cidadão ele tem o direito aqui de ser julgado seus processos com um prazo razoável, tá? Tanto para o meio administrativo como para o meio judicial, tá bom? Olha o próximo. Inclusive, eu vou ter que subir um pouquinho, porque tá difícil de ler, né? Subir um pouquinho mais aqui. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tá? Aqui é a proteção dos dados pessoais. A gente tem muito a estudar sobre isso ainda na vida, né? Mas o que a gente tem que entender nesse momento aqui? Que a manipulação dos dados pessoais, ela tem que ser observada sempre os limites delineados aqui. Proteção aqui das cláusulas constitucionais, assegurar aqui a liberdade do individual, né, sempre, respeitar a privacidade e principalmente ver o livre aqui desempenho da personalidade. Se observarmos aqui a manipulação dos dados pessoais, a gente pode encontrar penas de lesões sim, tá? A proteção, inclusive, ela decorre aqui da privacidade, tá bom? Vamos encontrar a Lei Geral de Proteção de Dados para ser estudado num momento muito mais oportuno também, mas já faz o nosso chumito, né, para quem não conhece. Porque a proteção aqui de dados e autodeterminação aqui informacional, ele sempre tem que respeitar que os direitos fundamentais autônomos, eles são decorrentes aqui tanto da tutela jurídica aqui, que é específica, como também da dimensão normativa própria, tá? Os direitos fundamentais autônomos, a gente vai ver que tem a necessidade de instituir um controle
tanto o efetivo quanto o transparente aqui, que vai buscar sempre coletar, fazer aproveitamento, armazenamento, transferência e principalmente compartilhamento, tá bom? Instituir esse controle aqui é olhar para as políticas públicas, tá? Que elas vão buscar aqui afetar substancialmente essa proteção de dados. Vai ser legítimo aqui, inclusive, vamos observar parâmetros para se compartilhar com órgãos ou entidades da administração pública aqui federal, sem causar nenhum prejuízo, inclusive. A proteção aqui de dados pessoais, ela tem aqui um direito bem expresso, tá? Que é uma cláusula pétrea, que inclusive vem da emenda número 115, tá? Para a gente poder observar aqui. Bom, além, né, deles, nós vamos falar sobre os parágrafos. Nós vamos encontrar 4 parágrafos para poder estudar, além do artigo, né, dentro desse artigo 5º. Primeiro parágrafo é o que a gente fala das normas definidoras aqui dos direitos e garantias fundamentais. Elas têm aplicação imediata. Então, primeiro, né, no caso das normas, elas vão definir aqui tanto os direitos quanto as garantias fundamentais, né? Não somente aqui do 5º artigo, né? Mas também presente em outros artigos a gente vai encontrar, tá? Porque a gente tem um objetivo aqui de uma maior eficácia possível, tá? Mesmo que eles não sejam regulamentados aqui, tá? Vamos ver vários aqui que vão estar em normas de eficácia limitada, que vão depender ainda de uma regulamentação para que elas produzam seus efeitos. Tá? Isso é muito importante. Ao segundo parágrafo, os direitos e as garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes aqui do regime e dos princípios por eles adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, aqui falamos dos direitos e garantias, elas têm remuneração aqui bem aberta, com um rol bem exemplificativo aqui. Inclusive, pode haver outros, né? Eles vão sempre decorrer aqui de princípios ou até mesmo no caso de assinatura de tratados internacionais, tá bom? No Brasil, nós temos um sistema que é considerado bem aberto, tá? Que são direitos fundamentais aqui. Ele não é necessário ser constitucionalizado aqui. E encontramos também a razão da essência, né? No caso do conteúdo que é normativo. Os direitos fundamentais, eles sempre buscam aqui a fundamentalidade material, ou seja, encontramos que existe uma cláusula de abertura material para a Constituição Federal. Olha o terceiro parágrafo. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. Como a gente já até comentou agora há pouco, estamos falando dos tratados e das convenções internacionais. Eles têm força aqui de emenda constitucional. Ele busca aqui atender alguns requisitos básicos, como tratar de direitos humanos e principalmente aprovados aqui com um rito bem próprio, ou seja, por meio de emendas. Ou seja, respeitando aqui 3/5 de membros, né, e 2 turnos. Isso a gente vai decorar com o tempo, porque cai em tudo, né? Bom, tratados vão ter hierarquia aqui supralegal. Eles estão abaixo da Constituição Federal e estão acima da legislação interna, tá? Quando olhamos para os tratados que são aprovados, eles têm lá, por exemplo, a Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos, né? Que é para pessoas com deficiência. Temos o Tratado de Marrakech, que vai facilitar aqui o acesso para as obras públicas, principalmente para pessoas aqui cegas com ou deficiência visual. E a Convenção Interamericana também contra o racismo, a discriminação racial, que são correlatos aqui principalmente em casos de intolerância, tá bom? Uma observação especial aqui é sobre a direito da pessoa com deficiência. Ela foi assinada em Nova York, no dia 30 de março de 2007. Ela insere aqui a teoria da incapacidades, tá? Então, vamos olhar que as enfermidades ou doenças mentais, mesmo com curatela, não é elemento aqui suficiente que vá determinar se uma pessoa ela não tem o discernimento para que tenha os atos da sua vida civil. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, tá bom? Bom, por fim, o 4º e último parágrafo. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão.
Eu estou olhando aqui para o Tribunal Penal Internacional. Ele é o primeiro tribunal com natureza permanente. Ele apura aqui responsabilidade de indivíduos por crimes aqui perpetrados, ou seja, contra os direitos humanos. Esse tribunal, ele teve um grande avanço aqui porque ele se tornou internacional. Houve a internacionalização dos direitos humanos aqui, principalmente com a humanização do direito internacional. A gente encontra aqui no Brasil, inclusive, o Estatuto de Roma, que ele vai trazer aqui a competência do Tribunal Penal Internacional em restringir aqui crimes mais graves, que vão afetar a comunidade internacional, como, por exemplo, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e, principalmente, crimes de agressão, meus queridos. Tudo isso a gente encontra aqui. E eu já quero ver a chuva aqui de likes de vocês nessa aula de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.